E a gente vai começar a minha sessão de perguntas e respostas e o tema hoje é melasma. Então, vou fazer uma introduçãozinha sobre melasma. Melasma é aquela mancha chatíssima que incomoda muitas mulheres, porque ele é muito mais comum em mulheres do que em homens, tá? A gente tem estudos no Brasil de prevalência do melasma, se 90% dos pacientes que têm melasma são mulheres, 10% são homens, e desses 10% eu acho que 90% não se incomoda com melasma. Mas o melasma ele afeta muito a qualidade de vida das pessoas, então tem gente que se incomoda muito, tem gente que se incomoda menos, mas alguma coisa com certeza quem tem se incomoda. O melasma costuma ser uma mancha mais marrom, acastanhada, e eu falo aos pacientes que o melasma aparece nas áreas mais convexas do rosto, onde a radiação solar, a luz visível também costuma pegar primeiro, que é tipo aqui, aqui, pode dar aqui, e aqui eu acho que é o lugar onde as mulheres se incomodam mais quando fica escuro aqui, que também é uma área comum do melasma. O melasma também pode ser extrafacial, que a gente diz nos braços, mas é menos comum, tá? Que mais? O melasma tem basicamente 3 causas, tá? Tem uma questão genética, então não necessariamente alguém da tua família tem que ter com certeza melasma, mas se alguém tem, a chance é maior, ou se tu é mulher e tem melasma, a chance de ter um filho que também, uma filha no caso, que tenha melasma é também maior. A outra questão é uma questão hormonal, então, muito mais comum em mulheres do que em homens, é muito comum surgir na gestação, é muito comum surgir quando trocou ou começou a usar anticoncepcional. Que nem eu tava falando, só o fato de ser mulher já é um fator de risco, então não quer dizer que precisa ter engravidado, que precisa usar anticoncepcional para ela aparecer. E a outra questão é a radiação. Não só a radiação solar, mas a luz visível também. Então, por isso que faz o melasma ser um pouco mais difícil de... Isso é um dos motivos, né? Não só isso. Que vai ser um pouco mais difícil controlar, porque a luz visível está em todos os locais. Eu tô aqui com uma ring light, como vocês podem ver meu olho. E com certeza, se eu tivesse melasma, isso é uma coisa que pioraria o meu melasma. Então, para fazer essa live, por exemplo, eu estaria que tá com um protetor solar bem top, para ele não piorar, para ele não acender. A gente tem algumas formas de tratamento do melasma, mas como a maioria das perguntas tem a ver com tratamento, então eu vou começar a responder as perguntas, vamos ver se vai surgir alguma coisa. Aí se vocês tiverem alguma dúvida, vocês vão me falando aí e eu vou respondendo por aqui, certo? Existem muitos tipos de melasma. Quais são os mais fáceis de tratar? A minha é mais clara. Então é o seguinte, existe uma teoria que existem mais ou menos 2 tipos de melasma, o melasma mais superficial, que ele fica mais, digamos que a pele esteja aqui, que o pigmento fica um pouco mais superficial na pele, né? Essa parte mais de fora, essa parte mais de dentro, que seria o melasma mais superficial, e abaixo que fica mais profundo ali, onde o pigmento fica mais profundo. Essa seria uma classificação do melasma, tá? Então, a gente pode ter outras classificações, que o melasma pode ter uma questão mais vascular, uma questão mais hormonal, então o melasma ele tem vários detalhezinhos, mas basicamente a gente pode dizer que ele pode ser mais superficial e mais profundo. O que vocês acham que deve ser mais difícil de tratar? O que é mais profundo realmente, porque toda vez que a gente vai passar alguma coisa na nossa pele, vamos dizer que a gente vai começar um tratamento pro melasma com clareador. Tudo que a gente passa tudo que é mais superficial, vai ser mais fácil um cremezinho que a gente passa aqui chegar no que é mais superficial. No que é mais profundo, ele precisa passar mais coisas. Então, como a nossa pele tem uma função de barreira, a função da pele basicamente é não deixar as coisas irem para dentro. Então, com certeza, o que é mais profundo vai ter menos ativos clareadores chegando lá perto. Então vai ser mais difícil a gente tratar não só com coisa de passar, mas com procedimento. Ele vai ser mais difícil no geral, tá? A maioria dos melasmas, para vocês saberem, eles são mistos, tá? A gente pode usar alguns artifícios aqui no consultório para tentar avaliar se o melasma é superficial ou se ele é mais profundo. A gente pode usar a luz de Wood, que é uma luz diferente, dependendo como a cor ou a mancha reage à luz de Wood. A gente pode ter indício que ela é mais superficial ou mais profunda, e a gente pode usar dermatoscopia, que é aquele aparelhinho que já foi no dermatologista, já deve ter visto, que é um aparelho de luz polarizada, então a gente também consegue ter alguma ideia se ele é mais superficial ou mais profundo fazendo esse tipo de avaliação. Então se ele vai responder mais ou se ele vai responder menos. Então esse pode ser um dos motivos porque
Tu fez o tratamento direitinho e super melhorou e foi ótimo, foi maravilhoso, e a tua amiga fez exatamente o mesmo tratamento, a mesma disciplina na proteção solar e nos tratamentos e não teve exatamente o mesmo resultado. Pode ser porque o melasma tem características diferentes, tá? Como saber se a mancha do rosto é melasma? Vai no dermatologista. Se tu for olhar, tipo, fotos, enfim, todas essas coisas do melasma, e a história, como é que foi que ele surgiu, enfim, possivelmente tu já vai pensar que ele é um melasma, tá? A gente tem alguns outros diagnósticos diferenciais de manchas que aparecem mais ou menos na mesma região e não são melasma, e daí isso sim a gente precisa ir no dermatologista para avaliar. Mas que nem eu falei, o melasma costuma ser mais comum em mulheres em idade fértil, surgir na gestação, surgir com o uso de anticoncepcional e aparecer tipo aqui, nas áreas que são mais para fora do rosto, né? Se tu tiver alguma dúvida se é ou se não é melasma, então talvez precise ir realmente no dermatologista. Nem sempre é fácil, eu já fiz biópsia de paciente que tinha lesão, que eu tinha dúvida, a gente não faz biópsia normalmente no melasma, tá? Mas eu já cheguei, a paciente veio aqui, tinha uma mancha que era muito diferente, eu fiz biópsia para ver se não era deposição de alguma outra coisa, tá? A gente tem alguns diagnósticos diferenciais que sim, ali no melasma, e ela realmente era um melasma, tá? Mas poderia ser alguma outra coisa, então eu falei pra ela, eu não quero tratar pensando que é um melasma pra gente deixar passar alguma coisa, então vamos fazer uma biópsia para ter certeza. A paciente topou, era um melasma, a gente teve então um resultado bem bom no tratamento dela. Deixa eu falar uma outra coisa, tipo, antes de eu continuar, que eu não falei ainda em relação ao melasma, que eu acho que é importante antes de eu falar das outras questões. O melasma, ele não é uma queixa de final de consulta dermatológica. O paciente vem aqui para tratar, sei lá, psoríase, fungo na unha, enfim, para fazer botox. E daí, eu geralmente, quando o paciente vem aqui por uma queixa específica, eu não fico falando de outras coisas, a não ser que seja um câncer de pele, tá? Uma coisa de risco. Eu não vou falar que o paciente tem melasma, que o paciente tem que fazer preenchimento de boca, tem que fazer botox, tem que fazer depilação a laser ou tem que tratar o melasma, tá? Porque são coisas que são opcionais, entendeu? Se a pessoa quer tratar ou não quer tratar, e às vezes a pessoa tá bem com aquilo e eu falo e daí a pessoa não tira mais aquilo da cabeça. Então, geralmente, eu não fico indicando pro paciente fazer alguma coisa. Então, às vezes a gente já avaliou o paciente pela queixa dele, enfim, que poderia ser, digamos que o paciente veio por uma alergia e daí eu já avaliei a queixa da alergia. Não sei se vocês sabem que meu consultório tem 2 salas, então eu vou lá na outra sala, avalio o paciente, depois o paciente vem aqui para eu conversar sobre o diagnóstico, para eu fazer a receita. E daí no final ele fala assim, mas e essa manchinha aqui? Ela, né, no caso a maioria dos pacientes são mulheres. E essa manchinha aqui, como é que eu trato? O melasma, isso que eu tô falando, o melasma não pode ser uma queixa de final de consulta, porque o tratamento do melasma não é fácil. O tratamento do melasma é uma... Oi, Leila, tudo bom? É uma alteração do estilo de vida, tá? Então ele é difícil, a gente consegue controlar sim, mas não é uma coisa que tu vai fazer, eu vou comprar aquele remédio ali na farmácia, vou usar por 2 meses e vou resolver todos os meus problemas. O melasma é uma doença que a gente considera crônica, então às vezes a gente consegue super melhorar com coisas de passar, ou enfim, com o tratamento que a gente for fazer. Mas se a gente não continuar tratando, não continuar fazendo manutenção do tratamento, ele vai voltar a aparecer. Então tem muito a ver, tipo, se a pessoa gosta de hábitos de sol, digamos assim, gosta de pegar muito sol, às vezes é uma questão de escolha, entendeu? Se tu prefere continuar pegando sol da mesma forma, ou se prefere tratar o teu melasma. Então são coisas que às vezes não são compatíveis. Então por isso que eu acho que é uma mudança de estilo de vida, sabe? O tratamento de melasma. Ele não é uma coisa que tu fez uma vez e acabou. Então, por isso que a gente precisa... Por isso que eu digo, não é uma coisa de final de consulta. Talvez te incomode, mas não te incomode tanto, já que tu não veio por causa disso, né? Ou a gente precisa reavaliar o quanto que incomoda, se vale a pena de começar esse tratamento, que exige muitos cuidados, muita disciplina, certo? Não desanima, não tô falando que é pra desistir de tratar o melasma. Mas eu tô falando que não é uma coisa tão simples, tá? Às vezes a paciente vem aqui com o diagnóstico de melasma e ela tá desanimada porque surgiu essa mancha e ninguém quer, digamos, um melasma no rosto, uma mancha no rosto. E eu falo assim para a paciente, se tu prestar atenção na rua, com certeza já viu outras mulheres que têm manchas parecidas com a tua.
Se fosse tão fácil de tratar, não teriam tantas mulheres com melasma na rua. Se fosse lá, vou comprar um negócio e vou resolver o meu problema. Então eu acho que é muito importante fazer tratamento de melasma com acompanhamento dermatológico, tá? O melasma, ele é muito rebelde, quando a gente é muito agressivo com ele, ele pode piorar. Não é uma coisa assim, é uma coisa que a gente precisa de apoio dermatológico, psicológico, às vezes até, do dermatologista para ajudar, é assim mesmo, evolui desse jeito, enfim. Então, às vezes a gente precisa fazer tudo isso dessa forma, tá? Só para abrir um parênteses aqui, que realmente eu acho que o tratamento do melasma precisa ser com dermatologista, precisa ser todo, tipo, com frequência, e precisa ser é um casamento, na verdade. A gente fala tratamento do melasma é um casamento. Pode pensar que tratamento do melasma é igual tratamento do diabetes ou de um problema da tireoide. De vez em quando vai ter que ir lá, de vez em quando vai ter que revisar os seus tratamentos para ver se tá tudo certo. Certo? Vamos para a próxima pergunta, então, que eu já falei demais aqui. A menopausa tem influência no melasma? Piora ou melhora? Pode melhorar. Não melhora em 100% dos casos, mas como eu falei, o melasma ele tem essa questão hormonal bem importante ali. E então, quando entra na menopausa, diminui essa questão hormonal. Então, tem vários outros problemas relacionados à questão do hormônio feminino, mas pode melhorar o melasma. Então, tem melasmas que realmente melhoram na menopausa. Porque eu tava falando que o melasma ele é muito mais comum em mulher em idade fértil, sabe? Realmente. Qual o melhor tratamento para melasma? Protetor solar. Na verdade, assim, todos os tratamentos do melasma vão incluir proteção solar intensiva. Eu tô falando proteção solar, porque não é só o protetor solar, tá? Usar protetor solar não é igual a evitar ir pro sol, tá? Então, por isso que eu tava falando toda essa coisa da mudança do estilo de vida. Então, assim, a gente tem vários tratamentos para melasma, desde coisas para passar até procedimentos e até medicação via oral, inclusive. O que eu vou dizer? O tratamento melhor depende de pessoa para pessoa, depende do tipo de pele, depende da tolerância que ela tem, tá? Porque não é incomum os tratamentos para melasma irritarem, e se tu tiver uma irritação, isso pode levar à piora da mancha, e isso pode acontecer mesmo. Porque eu falo às vezes que o melasma é tipo um adolescente, se a gente é muito agressivo com ele, às vezes ele volta mais revoltado ainda, às vezes ele vem pior ainda. Então, eu acabei de ler, porque, tipo, geralmente antes da live eu acho até uma coisa interessante. Ali na Isotretino aí, né, que a gente fez na semana passada, eu fiz toda uma revisão bibliográfica, assim, dos últimos artigos. Então eu acabei de ler uma revisão do ano de 2020 sobre os tratamentos do melasma, tá? E a conclusão, e até, tipo, quando a gente vai em congresso, assim, sempre tem, tipo, o que tem de novo no melasma, enfim, hot topics no melasma, porque o melasma é muito comum e ele não é tão fácil de tratar. Então todo mundo quer saber mais sobre melasma, os dermatologistas, inclusive. Então, assim, o melhor tratamento do melasma ainda é considerado as coisas de passar em casa, tá? Então, geralmente o paciente vem aqui e eu vou iniciar para ele tratamento de passar em casa. Pode ser que ele precise sim evoluir para outras formas de tratamento, pode ser que o paciente precise realmente fazer procedimento, mas a gente sempre vai começar com as coisas de passar em casa, e se o paciente tiver que evoluir para fazer procedimento, ele vai continuar usando as coisas em casa, tá? E isso é uma coisa que depende muito de caso para caso, não é uma receita de bolo para todo mundo. Procedimento pode ser muito bom ou ele pode ser muito ruim, então sempre quando o paciente e ele só vai, no meu caso, né, dos meus pacientes, ele só vai evoluir para fazer procedimento se ele estiver muito disciplinado nas outras questões, principalmente na proteção solar, tá? Não existe tratamento milagroso, pode ter a melhor tecnologia, tu pode ter R$1 milhão para tratar o teu melasma, mas se tu não usar protetor solar, o negócio vai voltar. E o negócio pode, inclusive, piorar, tá? Então, protetor solar é o principal, proteção solar e protetor solar é a principal arma que a gente tem em tratamento do melasma. Inclusive, tem estudos mostrando que só o protetor solar ajuda a clarear a mancha, tá? Não tô dizendo que ele vai clarear todas as manchas, mas às vezes, tipo, não, agora eu comecei a usar protetor solar certinho, direitinho, e daí só a partir disso tu já vê que a mancha clareia, só tu colocando o protetor solar na tua rotina, igual escovar os dentes, tá? O que eu falo bastante para os pacientes aqui é tipo assim,
Toda essa coisa aqui eu falo para todos os pacientes, né? Eu vou gravar e vou dar um play quando vier o próximo paciente aqui com melasma. Mas assim, o que eu falo para o paciente é o seguinte: a gente percebe que o melasma vai melhorar e que ele vai se manter bem quando o paciente vem aqui e ele fala comigo e eu percebo que ele tem essa sensação de, tipo, protetor solar igual a escovar os dentes. Ou seja, tipo, meio-dia, não escovei os dentes, estou me sentindo mal, tem alguma coisa que está faltando, entendeu? Então daí o melasma vai melhorar. Saiu de manhã cedo, saiu de casa de manhã e tu se sente, tipo, pelado, está faltando alguma coisa, eu tô sem protetor solar. Enfim, então daí isso é uma coisa que a gente percebe que o protetor solar entrou realmente na rotina da pessoa e que vai ter um resultado que vai ser melhor e vai ser mais duradouro. Então o melhor tratamento do melasma depende, mas com certeza ele inclui proteção solar. Quais produtos mais fáceis de mais fácil acesso para o tratamento do melasma? Então, eu vou dizer que a hidroquinona é um clássico do tratamento do melasma. O clareador, ele é tipo o mais usado e é a medicação que tem mais estudos científicos. Se tu for olhar em relação ao melasma, for olhar em melasma tem tipo vários grupos, enfim, essas coisas assim. Melasma tem vários grupos, tipo, se for entrar no Facebook, tem tipo vários grupos de melasma, você fala, usei isso, usei aquilo, e daí tem várias pessoas falando contra a hidroquinona, porque a hidroquinona dá rebote, porque a hidroquinona é tóxica, e se a gente for nessa questão mais natural, digamos, de cosméticos naturais, com certeza a hidroquinona vai estar banida dos cosméticos naturais. Mas ela é um dos principais clareadores, e ela que tem mais estudos científicos. Se ela for feita, utilizada bem direitinho, por isso que eu tô falando da importância do acompanhamento dermatológico, ela tem poucos efeitos adversos e poucas chances de dar rebote. Olha só, realmente, eu tava falando, protetor solar da Adicus clareou, protetor solar isoladamente realmente pode clarear o melasma mesmo. E que mais? A hidroquinona é um clássico, a fórmula tríplice é um clássico, o Vitacid Plus, o Ormesquin, Suavicid, enfim, são algumas das medicações que a gente usa. Eu acho que elas são muito ruins para tu usar sozinha, tá? Apesar delas poderem clarear sozinha, eu acho que tu precisa de um acompanhamento para usar esse tipo de medicação. E a gente tem algumas outras coisas, ácido azelaico, ácido retinóico, adapaleno, ácido córdico, ácido fítico, ácido lático, vitamina C também, e algumas coisas assim, tá? Então esses são os mais fáceis, e eu tô falando, são de fácil acesso, porque tu vai lá na farmácia e compra, mas idealmente é interessante a gente fazer o tratamento com dermatologista. Eu tô falando porque o melasma ele é complicado, entendeu? Então vários pacientes vêm aqui, já fizeram coisas por conta, ou fizeram coisas pela metade, enfim, e não tem o resultado que eles querem. O melasma ele precisa de disciplina, tá? Chato, né? Que chato, né? O que usar no local e não usar? E agora? Que local? Tem que usar protetor solar sempre. E daí assim, pode ser que a gente vá usar um clareador que seja mais na mancha e um outro que seja no rosto inteiro. Pode ser que a gente vá usar por algum tempo, porque tem coisas que a gente usa comumente pro melasma, mas que a gente não usa para sempre, todos os dias pro resto da vida. E tem coisas assim que a gente vai usar por muito tempo, tipo às vezes um ano ou mais. Então, depende de cada caso. Mesmo usando filtro solar, continua aparecendo mais manchas no meu rosto, e daí a pessoa perguntou, mesmo à noite em casa, se usa filtro solar? Ai, gente, eu assim, se tu for ver, o que eu tava falando, o melasma, ele é muito sensível à radiação, tá? E a radiação não é só luz solar, é luz visível também. Então a gente tem algumas coisas, tipo, mostrando como a luz visível piora o melasma. E a luz visível, eu estou falando luz do celular, luz do computador, luz daqui de cima, então tudo isso poderia piorar o teu melasma. Então talvez isso indicaria que você precisaria usar protetor solar em casa, inclusive de noite. Mas assim, eu acho que a gente precisa viver, né? Porque o estresse também faz piorar o melasma, o estresse também faz piorar o melasma. Então, geralmente eu não indico para os pacientes usarem filtro solar de noite, mas eu indico mesmo se eles não forem sair de casa, tá? E a gente vai entrar, quais são os melhores protetores solares para quem tem melasma? Os protetores solares melhores para quem tem melasma são protetores solares que protegem também contra a luz visível, tá? Então, os protetores solares que protegem contra a luz visível geralmente são os protetores solares físicos,
tá? Os protetores solares físicos protegem melhor contra a luz visível, que são os de zinco e o de titânio. O que acontece? Os protetores solares que são só físicos, assim, e que não são com essas substâncias micronizadas, eles são muito brancos, eles vão deixar a tua cara branca, tipo, igual eu gloss. Não, mas eles ficam bem brancos, tá mesmo? Então eles protegem melhor contra a luz visível, porque eles realmente fazem uma barreira física de proteção. E daí o que acontece? Porque fica muito difícil as pessoas usarem isso no dia a dia. A indústria farmacêutica foi fazendo essas substâncias micronizadas, ou seja, para elas ficarem bem pequenininhas, para elas não ficarem brancas. Mas quando ela fica assim, ela não protege contra a luz visível. Então, geralmente, a gente prefere protetores solares que contenham óxido de ferro. Então, isso é uma coisa importante para o melasma. Os protetores solares que contêm óxido de ferro protegem melhor contra a luz visível. E a gente costuma preferir que o paciente use protetor solar com cor, porque a maioria deles já contém óxido de ferro. Então, além dele ter essa questão, tipo, não, vamos proteger a pele melhor, ele tem essa questão que ele dá uma cobertura, então dá um up no ânimo da pessoa. E se a pessoa tem o costume de usar a base, fica muito difícil reaplicar o protetor solar do jeito que precisa ser. Então poderia pegar o protetor solar com cor e substituir pela base, digamos assim. Então aí fica mais fácil tu reaplicar o protetor solar ao longo do dia, que é uma coisa que quem tem melasma tem que fazer no mínimo, de 4 em 4 horas, tá? Isso sendo bem boazinha. Porque se for olhar no Consenso Brasileiro de Fotoproteção, vai estar escrito que tem que passar protetor solar de 2 em 2 horas. Mas, tipo, de 2 em 2 horas, por favor, né? A gente precisa comer, trabalhar, fazer xixi, tipo, então não dá pra ficar passando de 2 em 2 horas. Mas o que eu falo pros pacientes a gente, tipo, geralmente intercala protetor solar com cor de 4 em 4 horas e no intervalo protetor solar em pó, né? Protetor solar em pó não protege igual protetor solar, tipo, em creme, assim, porque ele não consegue fazer uma camada suficiente, mas eu acho que durante a reaplicação isso é interessante. Quais são os melhores protetores solares? São os que têm óxido de ferro e de preferência que têm cor. O ácido retinóico ajuda ou prejudica? Pode dar efeito rebote? Então, inclusive o ácido retinóico era uma das coisas que falava nessa... A gente sabe que o ácido retinóico tem um efeito clareador, tá? Mas nessa revisão bibliográfica que eu tava olhando esse ano, até falou que os resultados foram controversos, porque ele tem um potencial de irritação bem considerável. Não é todo mundo que pode usar ácido retinóico. Algumas pessoas podem, algumas pessoas vai cair a cara delas, ou vai ficar muito sensível, né? Tipo, eu sou uma dessas pessoas, eu não posso usar ácido retinóico, com certeza minha cara vai descamar igual um pire se eu começar a usar ácido retinóico. E daí o que acontece? Quando a gente tem uma inflamação, quando fica mais vermelha a pele, isso pode piorar. E a gente pode até dizer que isso é um rebote, sabe? Que era aquela coisa que eu tava falando, que o melasma é que nem... o melasma é que nem um adolescente, digamos. Se a gente for muito agressivo com ele, às vezes ele volta pior, né? Então isso é uma coisa que a princípio poderia dar. Então por isso que esse é um dos motivos que eu tava falando, e parece que estou meio chata, mas é porque isso acontece muito nos pacientes que vêm aqui. Isso é uma coisa que eu acho que é importante tu fazer o acompanhamento com o dermatologista. Eu não tô falando que o dermatologista vai olhar pra tua cara e já vai saber com certeza que isso ou aquilo vai te dar irritação. Mas se por acaso a gente for por um produto que vai te dar irritação, ele vai saber como manejar essa irritação para ter menor chance de evoluir com outros tipos de manchas, sabe? Então acho que isso por isso que é importante. Como tratar o melasma da gravidez? O que pode ser usado? Tu tá grávida e surgiu um melasma. O que tu precisa saber? Em relação à gravidez e melasma, uma das coisas que eu já falei aqui em outro vídeo, o paciente às vezes vem aqui quando descobre que tá grávida para saber o que pode fazer para prevenir estria e melasma, tá? No melasma, a gente tem realmente estudos mostrando que usar a proteção solar bem caprichadinha na gestação faz diferença, diminui a incidência do melasma. O que acontece? Diminui a incidência, não é zero. Se o melasma aparecer na tua gestação, eu não sei se... Existem produtos que a gente pode usar, tá? A gente poderia usar, por exemplo, ácido azelaico, que é categoria B na gestação, e é uma coisa que inclusive tem estudos mostrando que melhora o melasma, tá? Então seria uma coisa que daria para pensar, talvez, em usar, tá? Mas isso precisa ser bem pensado direitinho.
Mas assim, o melasma na gestação não é incomum, ou 50% dos melasmas que surgem na gestação melhoram em até 1 ano depois da gestação, tá? Então não é necessariamente ele vai ficar para sempre. Daí os que ficam, daí é que entra toda essa questão ali que eu tava falando pra vocês, que não é fácil, que é crônico, enfim. Mas aqueles que somem e deu, e daí não quer dizer que eles vão aparecer de novo. Se tu estiver grávida e realmente quiser avaliar melhor, daí de repente acho melhor marcar uma consulta pra ver direitinho o que deve fazer. Pele com rosácea, o que fazer? O que fazer pele com rosácea e melasma? Ou só pele com rosácea? A pele com rosácea é uma pele que é mais sensível, então se a gente pensar em qualquer coisa que a gente for tratar, acne, envelhecimento, melasma, a gente precisa pensar bem, ou pensar melhor, ou parar para analisar melhor o que dá certo, o que não deu certo. Isso depende muito da experiência, do que já conseguiu usar e o que funcionou, o que não funcionou, o que teve irritação ou não. Então, geralmente no melasma eu prefiro ir mais devagar, passinho por passinho, para a gente não ter problema de piorar. E no paciente com rosácea, então a gente vai tipo micro passinhos por micro passinhos, para a gente não ter problema de piorar, tá? Mas realmente precisa tipo avaliar caso a caso. Deixa eu ver as perguntas aqui. A Grace falou que ela já usou hidroquinona e deu muita reação alérgica na primeira aplicação, muita ardência e descamou todo o rosto. É normal? Não é normal. Tá? Não é pra acontecer isso com a hidroquinona. A hidroquinona é um produto que irrita pouco, digamos assim, quando não tem alergia. Mas uma quantidade não pequena de pessoas tem alergia à hidroquinona, tá? Então, inclusive, a gente tem um negócio que pacientes têm dermatite de contato, não é exatamente uma alergia, é uma dermatite de contato, tá? Que uma alergia e dermatite de contato, eles têm alguma coisa diferente em relação ao tipo de reação de hipersensibilidade, tá? Então, o tipo de reação que acontece imunologicamente. A dermatite de contato, a gente inclusive tem um teste pra gente avaliar se tem uma dermatite de contato na mama, enfim. A gente tem um teste que é um teste que chama teste de contato. É um teste que a gente cola substâncias nas costas pra ver, pra tentar descobrir da onde tem alergia. Claro que esse teste não vai incluir todas as substâncias que a gente entra em contato no dia a dia, porque se for pegar, qualquer produto, pega um shampoo, só ali as substâncias do shampoo já deve dar umas 20, né? Então, o teste geralmente tem 30 substâncias, e geralmente são as 30 substâncias mais comuns de darem dermatite de contato. E a hidroquinona tá lá. Tá? A hidroquinona é uma das substâncias mais comuns de darem dermatite de contato. Então, não é normal, ele é provavelmente sinal que tem alguma hipersensibilidade à hidroquinona. Vamos ver o que mais. E quem já tem melasma e fica grávida, qual a chance de piorar? Não existe uma estatística exatamente para dizer quantos % dos pacientes que têm melasma vão piorar ou vão piorar quantos %. Provavelmente os cuidados vão ser muito parecidos como se a pessoa não tivesse melasma. Proteção solar. Assim, quem já teve, possivelmente tem mais chances de ter melasma novamente uma outra gestação, né? Mas eu acho que se a pessoa realmente quer ter outro filho, isso não vai ser um impedimento. Depois a gente vai tentar fazer outras coisas por ali, dar um jeito de tratar. Ai, meu Deus, me cocei aqui, ficou toda vermelha. A vida real não é fácil. E daí a gente vai dar um jeito de tratar o melasma depois. Mas existem várias coisas pro melasma. Eu acho que o melasma realmente incomoda muita gente, mas a gente tem formas de tratar. E isso não pode desistir. Se ele te incomoda, a gente consegue melhorar. Claro, às vezes ele é muito difícil, mas a gente tem passos, digamos, coisas que a gente pode fazer e a gente consegue geralmente melhorar alguma coisa. Eu nunca vou... O paciente nunca vai vir aqui e eu vou prometer que o melasma vai sumir, sabe? É difícil que o melasma melhore 0, mas também é difícil que ele melhore 100%. Deixa eu ver, eu acho que é isso na verdade, gente. Acabaram minhas perguntas. Se alguém tiver mais alguma pergunta, me coloque aí, eu vou dar um tempinho para vocês. E eu tava falando exatamente isso, o melasma ele não é fácil, eu acho que precisa de acompanhamento, eu acho que tu não pode... se tu acha assim, que
que o melasma incomoda a tua qualidade de vida, então vai atrás de tratamento. Se ele não te incomoda, ótimo, maravilhoso, não vai morrer por causa do melasma, e daí toca a vida e não tem problema. Mas se ele te incomoda, vai atrás, tem tratamento, arranja um dermatologista que tu tenha confiança, que tu goste, porque, que nem eu falei, realmente melasma é uma relação de confiança, e eu posso realmente comparar ele como se fosse um tratamento de doença crônica, sabe? Tu tem problema de diabetes, às vezes é difícil de controlar o teu açúcar no sangue com essa medicação, a gente precisa trocar por outra, trocar por aquela outra, e de vez em quando a gente precisa fazer umas revisões para ver se tá tudo certo, sabe? Então, dá pra gente controlar e não tem cura ainda, mas dá pra gente controlar. Estou falando ainda porque sempre tem alguma coisa tipo nova aparecendo no melasma. A gente tem usado algumas substâncias que a gente não usava antes, há alguns anos atrás. Tivemos há 3 anos, não se falava de usar ácido tranexâmico para o melasma, e hoje se usa muito ácido tranexâmico para o melasma. Então, de vez em quando aparece alguma coisa nova. Se tu foi no dermatologista há muito tempo e tu já tinha desistido, mas ainda te incomoda, de repente vale a pena ir de novo para dar uma olhada, ver o que apareceu. Parece ser uma coisa bem surreal, na verdade, e eu não tô falando só do melasma, várias outras doenças que a gente tem, que a gente não sabe exatamente como é que ela funciona. Se na biópsia, se a gente tirar um pedaço e mandar para análise, se a gente tirar um pedaço e mandar para análise, vai ter essa questão tipo de ter melanina ali, mais superficial ou menos, mas todos os detalhes, tipo, por que ela se comporta dessa maneira, diferente de outras manchas, quais são os mecanismos exatamente ali que acontecem, a gente não sabe ainda, então sempre tem coisas novas saindo por aí. Vamos ver. Deixa eu ver. Alguém perguntou qual que é o fator de proteção correto. Eu vou dizer o máximo possível. Na verdade, assim, essa questão do fator de proteção, a princípio a gente poderia até pensar, não, vou usar um fator de proteção 60, eu acho, talvez para o melasma seria suficiente, mas o que tu tem que prestar atenção é a quantidade de protetor solar que tu vai usar. Geralmente, quando eu faço a pressão do paciente, eu falo, tem os clareadores, enfim, outras coisas, eu falo assim, tudo isso tu vai usar uma camada bem fininha, tirando o protetor solar, que tu tem que passar muito, tá? Então, se tu procurar, eu tenho um vídeo lá no meu canal do YouTube, falando, tipo, eu passando o protetor solar a quantidade correta, eu acho que talvez esteja até aqui no GTV, dá uma olhada ali, mas ele é bastante coisa, a quantidade de protetor solar. Então, assim, se tu tá usando o fator de proteção 60, 30, enfim, se não tá usando a quantidade certa, não vai estar a proteção solar que tá ali. Então, se tá usando 30, se tá usando pouco, tu vai ter uma proteção solar menos do que 30, e daí vai ser muito difícil a gente controlar, tá? Eu acho que o erro mais comum dos pacientes que vêm aqui no consultório que já trataram melasma antes é negligenciar a proteção solar. Tá? Então, é muito importante, não existe, não importa o quanto tu gastou no mega clareador super power top, se tu não tá certo na proteção solar. O negócio não vai andar pra frente. Vamos ver. Fala sobre a questão vascular junto com o melasma. Então, exatamente isso que eu tava falando. Tipo, uma época você achava que o melasma só tinha a ver com a melanina, ponto, digamos assim. E agora, eu vou dizer que 3 anos, enfim, tem saído mais coisas sobre essa questão vascular, do melasma. Eu acho que isso começou a sair quando eu tava terminando a residência, talvez ali em 2015. Sobre essa questão vascular, sobre como tem os melasmas que têm uma origem que é mais vascular e que são os que respondem melhor a alguns tipos de tratamento que os outros não respondem. Então, realmente, o que se percebe às vezes, essa questão vascular faz um melasma que não responder tão bem aos tratamentos convencionais, tá? Então, às vezes, a gente precisa fazer outras coisas alternativas. Então, talvez esse paciente seja um paciente candidato a fazer luz pulsada para o melasma, ou talvez seja um paciente interessante de usar ácido tranexâmico, porque ele tem uma ação mais nessa questão vascular. Então, é uma coisa que a gente precisa olhar de perto, mas pode ser, e hoje sabe que a questão vascular tem uma influência, sim, no melasma. Então, é uma coisa que não dá para não considerar na hora da gente fazer o tratamento. Agora em home office é necessário passar protetor solar a cada 4 horas, talvez mais do que antes, porque o que acontece? Fica mais na luz, e a minha observação, tá? Por exemplo, assim, eu tô aqui falando com vocês, eu já passei a mão no meu rosto umas 500 vezes,
né? Então, provavelmente já saiu tudo que eu tinha de protetor solar e eu preciso reaplicar. Então, às vezes tu fica mais em casa, fica mais parada, então, tipo, tu acaba mexendo mais, ou fazendo mais assim, ou tu tá vendo uma aula online e tá assim, ó. Então, daí isso vai tirando o teu protetor solar quanto mais tu vai, tipo, passando a mão. Então, eu acho que talvez precisa reaplicar, com certeza. Mas aí tu precisa avaliar se realmente tu passa mais, não fica suada, mas tu acaba passando mais a mão no rosto. Na falta de protetor solar com cor, dá pra usar um protetor solar sem cor com uma base por cima? Não funciona exatamente da mesma forma, você tem que ver o que tem no componente da base. A base geralmente dá uma aumentada sim na proteção solar. Se ela tiver óxido de ferro, melhor. Então a gente está fazendo a proteção contra a luz visível. Mas protetor solar com cor eu acho que é melhor. E proteção física, chapéu, roupa de praia com manga longa. Proteção física é a melhor, né? Mas como o melasma está no rosto, a gente não quer andar, tipo, se fosse só pra gente tampar todo o rosto, a gente não precisaria nem começar a tratar o melasma. Então, ela é muito boa, tipo, chapéus, principalmente se for, tipo, fazer atividade ao ar livre ou atividade que vai suar ou qualquer coisa assim. A gente tem chapéu com proteção UV, chapéus com proteção UV. Então, se tu for fazer atividade, usa chapéu que tem aba grande, de preferência. Não fica só com o boné vai proteger só o sol que vem, tipo, daqui dessa área, e ele não vai proteger o sol que vem do lado. Então, se for ver, essas empresas que vendem, tipo, material, tipo, boné com proteção UV, geralmente eles têm um boné que tem uma aba mais larga, um chapéu que tem chapéu maior mesmo, para o paciente que tem melasma. Melasma não, para o paciente que quer proteger mais seu rosto, não só melasma, mas também em relação aos outros problemas, câncer de pele, envelhecimento, enfim. Então, eles têm esse tipo de chapéu, então presta atenção nisso, porque às vezes tu vai achando que tá mega protegido e não tá. Então, tipo, coisas com aba larga. Então, quanto mais proteção, melhor, porque eu tava falando pra vocês, isso é uma coisa muito, não só de protetor solar, mas também de proteção solar, então que inclui todas essas outras coisas, chapéu, enfim, evitar algumas coisas. Então, por isso que eu tô falando que é uma mudança de estilo de vida. Deixa eu falar uma última coisa. Se vocês tiverem pergunta, pode fazer, mas deixa eu falar uma última coisa em relação ao melasma, que é bem interessante e que eu vejo alguns pacientes fazerem isso. Quando a gente tá falando de melasma e às vezes o paciente diz, mas eu uso protetor solar direitinho, e eu não me exponho no sol, tipo, no horário ruim, tá? O horário ruim é o horário que a gente vê na TV, enfim, nos meios de comunicação falando que é o horário pior, das 10 às 4 da tarde. Esse horário é o horário do pico de radiação que a gente chama de UVB e que geralmente está mais associada ao câncer de pele. Ela não é a única associada ao câncer de pele, mas geralmente ela está mais associada ao câncer de pele. Mas a radiação UVA, ela está presente o dia inteiro, tá? E a radiação UVA piora o melasma também. Então, não adianta, você vai caminhar às 6 da tarde, tem que usar protetor solar, tem que usar chapéu, se você quiser tratar o teu melasma, né? Se não quiser, é uma outra história. Mas se quiser tratar o teu melasma, o solzinho do final da tarde também pode piorar, tá? Já falei, o celular pode piorar, o computador, tudo, mas o solzinho de final da tarde também pode piorar. Então, tem que reaplicar, mesmo que for fazer uma caminhada no final da tarde. Alguém perguntou, na reaplicação do protetor solar é necessário retirar que estava com sabonete líquido a água de beleza ou só colocar por cima? Só colocar por cima se a cosmética não ficar muito péssima, né? Claro, depende do tipo de protetor solar e do teu tipo de pele, mas ficaria muito difícil tu reaplicar se tu tivesse que tirar todas as vezes. Então, tu pode passar um por cima do outro, não tem problema não, tá? A gente... Geralmente, às vezes, protetor solar com cor, né? Eu não sei se quem usa protetor solar com cor faz isso, mas eu geralmente passo protetor solar com uma esponja no meu rosto ou com um pincel. Às vezes eu passo com a mão, quando eu tô com pressa, porque fica mais fácil de espalhar certinho. Mas o que acontece? Se tu tem, na hora de reaplicar, às vezes é muito difícil tu reaplicar com a mão, porque ela suja tudo, tá? Então, tipo assim, passou, lavou, colocou na toalha, sujou tua roupa, sujou tudo. Então, às vezes é mais fácil aplicar com uma esponjinha ou com um pincel, tipo de base mesmo, e daí fica um pouco mais fácil.
Claro, com a esponja, com o pincel, fica um pouco mais difícil passar a quantidade certa, né? Então, de protetor solar, mas fica mais fácil porque não suja tanto a tua mão. Então, no mundo normal, digamos assim, não no novo normal, no mundo normal, às vezes tu não consegue voltar para casa ao meio-dia, enfim, e daí precisa reaplicar no trabalho, então às vezes se tu tiver tipo um pincel, uma esponja, fica um pouco mais fácil. Certo, gente? Então é isso. Obrigada pela companhia de vocês. Hoje eu estava bem cansada de começar, mas porque bastante gente interagiu, eu fiquei bem feliz. Então eu consegui fazer tudo muito bem. Eu acho. Me falem o que vocês estão achando das lives, se vocês estão gostando, se está ajudando vocês no dia a dia. Eu tô tentando fazer as coisas mais práticas, assim. E eu vou deixar de novo ali nos stories, um negocinho para vocês colocarem o que vocês acham que seria legal para fazer na próxima live, certo? Se vocês ainda tiverem alguma dúvida sobre melasma, pode mandar para mim, que eu também vou deixar ali aberto, porque na semana passada teve algumas pessoas que ainda ficaram com dúvidas em relação à isotretinoína. Daí vocês coloquem ali. E é isso aí, até semana que vem. Beijo, tchau. Sigam as minhas receitas no Reels. Tchau!